Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai estar fazendo um aulão sobre o ano de 2026, o ano do Cavalo de Fogo Yan. Para quem vai estar vendo no YouTube, isso vai estar separado em várias aulas, fragmentos. Dá uma fundada, não, uma cafungada ali dentro do canal, que vocês vão ver os diferentes vídeos desse fragmento desse aulão, tá? Do ano de 2026, o ano do Cavalo de Fogo Yan. O Cavalo de Fogo Yan é o ápice da energia do fogo, tá? Não tem nenhum ano possivelmente mais Yan do que o ano do Cavalo de Fogo Yan. Fogo Yan é o ápice do fogo e o cavalo também é o ápice do fogo. Quando a gente estuda a roda dos elementos a partir da astrologia Pazi, o que a gente vai entender é que existem em cada estação do ano um elemento de crescimento, um elemento de exuberância, que a gente dá o nome de flor de pessegueira, tá? E posteriormente a gente tem um elemento que encerra essa estação. O cavalo é justamente o ápice do fogo, é quando a flor está mais exuberante possível, é quando o verão atinge o seu máximo energético, tá? E esse cavalo tem em cima dele uma energia de um fogo de natureza Yan, que é representado pelo Sol. É um ano muito Yan, com um fogo extremamente exacerbado. É o ápice da energia Yan, tá? E ele tem um brilho muito forte. E é justamente por isso que a gente vai ter que entender qual que é a energia do fogo, para a gente conseguir desvendar melhor qual que é a energia desse ano, tá? Uma coisa que é fundamental da gente entender aqui é que, apesar do fogo ter uma energia extremamente ascendente, tá? Existe nesse ano uma energia que no invisível é descendente, tá? Vocês conseguem ver, tá, que aqui no nosso cavalo a gente tem nos ramos ocultos, que são esses ramos aqui embaixo, uma energia de terra, né? Então a gente tem uma energia de terra no cavalo. Essa energia de terra do cavalo, ela é uma energia que o fogo gera, o fogo nutre, o fogo cria. E por estar abaixo do ramo principal do animal, isso simboliza uma energia que fica no invisível, que fica no sutil, que fica escondida, que fica no nosso inconsciente. Quando a gente estuda a astrologia de uma forma cosmológica, essa terra escondida, ela está dizendo o quê? Uma vez que o fogo atinge o seu ápice, ele começa a se transformar. Então, o crescimento da energia Yan, ela atinge o ápice, e a partir do momento em que ela atingiu o seu ápice, ela começa a virar energia de natureza Yin, tá? No entendimento da energia do nosso ano, a gente vai ver uma dicotomia muito bonita, que apesar dessa energia toda Yan, dessa força, desse vigor que esse fogo vai estar trazendo, existe aqui algo que nutre o interno, que nutre aquilo que é invisível, aquilo que é sutil, aquilo que está escondido. É um ano curiosamente introspectivo, justamente por isso, que traz e fomenta algumas características que o fogo tem, como, por exemplo, a autorreflexão, a autoobservação, o cultivo da nossa consciência e o cultivo da nossa espiritualidade. Se vocês repararem, apesar do cavalo ser fogo Yan, nos ramos ocultos, o que a gente tem ali do lado daquela terra é um fogo de natureza Yin. E a diferença do fogo Yin para o fogo Yan, ela é gritante na prática. O fogo Yan, ele brilha como o sol, ele se expande pelos horizontes, ele é visível, ele é claro, ele é uma diva pop. O fogo Yin é uma vela sutil, pequena, delicada. É como se fosse
uma fogueira acesa. Ele não ilumina o caminho de todas as pessoas, mas ele ilumina o caminho de uma pessoa ou duas pessoas. Ele tem uma capacidade de iluminar a noite. Porque o sol, ele não brilha à noite, mas a vela sim. A vela é o que os estudiosos usavam para poder ler os seus livros à noite. Então existe uma diferença muito grande de um fogo que brilha de forma expansiva lá fora, mas aqui dentro esse fogo está olhando para a realidade com outro olhar, está olhando para a realidade com uma observação mais mais sutil, mais suave, mais delicada, se importando mais com a minúcia, se importando mais com a transformação. E transformação, para quem já está acompanhando o canal há um tempo, sabe que é o tópico do estudo do I Ching, que é o Tratado da Mutação, que é a base da filosofia taoísta, que é a base do caminho espiritual. Quando a gente para observar a mutação e a transformação da vida, a gente também começa a perceber como nós estamos se transformando e qual é o meu potencial de me transformar. É um ano que, portanto, tem um potencial gigantesco de promover profundas transformações no coração de cada um de nós, para que a gente possa acender aqui dentro uma chama espiritual para olhar para a realidade tal como o fogo faz, com a consciência esclarecida e iluminada, tá? Para a gente prosseguir, a gente vai dar uma compreensão agora sobre o fogo, a partir da ótica do I Ching, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui no canto inferior esquerdo é o trigrama fogo. E o trigrama fogo ele está parecendo um olho, certo? Porque isso é um dos simbolismos que o trigrama fogo tem, tá? Então, para quem não está acostumado com I Ching, tá? As linhas cheias, que são essas linhas aqui, elas são linhas de natureza Yang. As linhas vazias ou linhas furadas, vazadas, que são essas linhas aqui, elas são linhas de natureza Yin. Então, o fogo, ele tem uma aparência similar ao de uma bolacha traquinas, em que ele tem uma coisinha dura em cima, uma coisinha mole embaixo e outra coisinha dura embaixo também. Esse formato de bolacha traquinas dá o nome do trigrama fogo de aderir, porque o fogo tem a capacidade de unir as coisas. O fogo ele tem o potencial de fazer as coisas se juntarem, tal como o recheio da bolacha traquinas junta as duas bolachinhas do pacote, tá? Com essa característica do fogo de juntar as coisas, o fogo tem um potencial muito grande de conseguir entender a unidade da vida, de conseguir esclarecer a unidade. Mas o fogo ele entende a unidade pela separação. Então ele separa para conseguir unir. Então quando eu ponho duas bolachinhas traquinas achatadas num recheio, o recheio, ao mesmo tempo que as une, as mantém separadas. Essa separação entre as duas partinhas duras da bolacha traquinas permite que o fogo tenha a característica de entender a pluralidade da vida, entendendo como cada uma das diversas coisas diferentes que existem no mundo fazem parte de um todo maior. Por isso que o elemento fogo, ele é responsável pela parte racional da espiritualidade. Ele não está ligado a uma espiritualidade que eu sinto no meu coração, não está ligado necessariamente à fé, não está ligado necessariamente a experiências espirituais que eu vivencio ao longo da minha vida, mas ele está ligado a eu conseguir
entender e descrever o funcionamento da realidade. Eu conseguir explicar para vocês o que é o trigrama fogo. Eu conseguir usar uma ferramenta como é a astrologia para explicar o movimento do universo e como que esse movimento explica uma roda de como as coisas existem de uma maneira ordenada. O fogo separa para unir e ao mesmo tempo ele une para separar. Essa mesma característica que faz do fogo algo que ilumina a consciência e esclarece as diferenças, fazendo tudo em se entender dentro de um todo maior, também pode criar grupos separatistas. E isso é uma coisa que a gente vai ver ao longo desse ano com muita força, porque a gente já viu em 2025. Em 2025 a gente viu que as redes sociais, que é uma coisa de tecnologia que está ligada ao elemento fogo, tem uma característica muito forte de criar grupos. E esses grupos, eles não necessariamente conversam um com o outro. Quando eu me uno ao meu grupo, naturalmente eu crio uma diferença com outro grupo. O que é que me faz ser do grupo que gosta de azul? O que me faz ser do grupo que gosta de azul é eu não gostar de rosa. O que me faz ser do grupo rosa é eu não gostar de azul. E aí começa-se uma rixa por conta das diferenças. E as diferenças se tornam um motivo pelo qual as pessoas se unem. O fogo, então, ele tem essa pluralidade de tanto conseguir unir os diferentes e abraçar os diferentes, como também de ressaltar tanto as diferenças que fica incompatível a união entre eles. Uma pessoa de natureza fogo costuma ser a pessoa arroz de festa, o centro das atenções, aquele que fala com todos os grupos, é aquele que na escola fala com quem gosta de anime, fala com quem gosta de videogame, fala com o pessoal que joga futebol, fala com o pessoal que só está estudando pensando no Enem. Ele não se importa tanto com as diferenças, mas ele consegue ser aquela pessoa que une todos ao seu redor, tal como a linha in da bolacha traquinas, tá? Essa pessoa de natureza fogo tem uma característica que é muito forte do fogo, que é o carisma. Carisma também é um sinônimo de algo que chama a atenção, que traz evidência. O fogo tem isso dentro de si muito forte. Ele é uma energia que cuida muito da aparência. Uma pessoa fogo costuma ser um grande camaleão social. Ele muda a sua aparência dependendo do lugar em que ele está. Ele consegue se adaptar ao lugar para conseguir unir a todos. Ele tem uma força carismática que faz as pessoas se juntarem ao seu redor. Por que a gente fica mexendo na porcaria do Instagram sem parar? Porque há algo ali que brilha, que chama a nossa atenção, que tem algo de bonito muitas vezes, que é curioso, que traz uma evidência. Tudo isso também é elemento fogo. Todas essas coisas que eu estou falando que são elemento fogo, a gente vai esperar acontecer no ano de 2026. Até então, eu só estou falando das coisas boas do elemento fogo. O elemento fogo fala de avanços tecnológicos, fala de avanços dentro da espiritualidade racional, fala de avanços, por exemplo, no estudo da nossa psique, no estudo de como a nossa mente funciona. Fala do estudo da expansão da nossa consciência e na nossa compreensão da unidade com o todo. O fogo fala de estudo, de erudição, fala de beleza, fala de tudo isso. Mas o fogo também fala de guerra. Fogo também fala de bomba. Fogo também fala de pessoas que se separaram lutando por uma causa e um ideal.
Acontece que o fogo tem uma característica muito peculiar. Ele é o único elemento que precisa de algo para existir. Se eu pegar o fogo e deixar ele sozinho em uma sala, eventualmente ele consome o seu combustível e ele apaga. Se eu pegar a água e deixar sozinha numa sala, ela pode até evaporar, mas se a sala for hermética, ela não vai embora. Se eu pegar um pedaço de terra e deixar ela sozinho numa sala, não importa quantos anos passem, a terra vai estar lá. Se eu pegar uma madeira, ela pode secar, mas ela ainda vai estar lá. O fogo, no entanto, ele precisa de combustível. Sem combustível, ele não existe. E isso entra em uma outra característica do fogo. Uma característica negativa do elemento fogo. Para além da separação que pode trazer guerras, que pode trazer conflitos, que pode trazer explosões, a dependência do fogo se assemelha ao consumismo da nossa sociedade. Porque o fogo consome algo para existir. Esse ato de consumir algo para existir é semelhante a gente destruindo a nossa natureza, é semelhante a gente extraindo os nossos recursos, é semelhante a gente cavando o fundo da terra para tirar todo o petróleo para consumir, consumir e consumir. E o fogo tem a natureza do consumo. O consumo não é o problema é quando o consumo não respeita a energia yin. O fogo, por ser muito yang, ele tende a ir para o excesso do yang. E o excesso do yang drena o yin. O que isso significa na prática? Significa que quando o consumismo fica muito desenfreado, ele não respeita a pausa para que a gente restaure aquilo que o fogo está consumindo. Isso é semelhante ao processo de burnout que as pessoas têm tido muito e que vai aumentar consideravelmente no ano de 2026. O burnout nada mais é do que um processo no qual eu entro num estado eufórico, e euforia é uma das características do fogo. Eu entro nesse estado eufórico, e por eu estar nesse estado eufórico, eu só tenho um movimento para frente. Eu não descanso, eu mal durmo, eu só estou pensando em ir para frente. Eu trabalho enquanto eles dormem. No meu descanso, eu faço academia. Para fazer a academia funcionar, eu tomo termogênicos. Eu estou sempre estimulando o meu corpo, sempre no excesso, sempre levando o meu corpo ao limite. O meu corpo, uma hora, ele cede, tal como a natureza já está começando a ceder. Chega uma hora que para o Yang existir é necessário combustível. Se o combustível acaba, o fogo morre. O fogo, quando morre, ele entra num estado onde ele fica completamente depressivo. O fogo tem uma característica emocional de altos e baixos. Ele é extremamente eufórico no seu excesso. E aí essa euforia ela é insustentável, ele cai e entra num processo depressivo. O fogo, por ele ter um apego emocional de querer uma conquista, de querer algo o tempo inteiro, de que a sua alegria depende de algo para existir, ele tem essa característica que é semelhante a relacionamentos abusivos. E a gente pode ver também um aumento deles. A gente vê um fogo que sobe, que é eu dependo dessa pessoa para existir, e aí aquele relacionamento, alguma coisa não dá certo, eu sou um lixo, meu relacionamento é um lixo, a vida perde sentido, a vida perde gosto. E aí você vai e reconcilia, e aí volta pro ápice, e aí do ápice cai. E esse jogo de euforia e falta de euforia é viciante. E o fogo tem essa característica. Algumas drogas têm essa característica, como café, como cocaína. Todas as drogas estimulantes do sistema nervoso central costumam ter essa característica. Onde a pessoa ela sente que a sua alegria, o seu bem-estar depende de alguma coisa para existir. Tá? Então, o fogo, ele no seu desequilíbrio,
ele não consegue ver o contentamento interno, ele não consegue se sentir grato pela vida, mas quando equilibrado ele consegue entender a unidade, e ao entender a unidade ele não precisa mais ir para o excesso, ele consegue entender que o movimento da vida é altos e baixos de forma natural, sem ir tanto para os picos. Então, no ano de 2026 é fundamental utilizar a energia do fogo para introspecção. É necessário evitar o estímulo externo exacerbado, que vai ter, sim, muito estímulo para você se estimular. Vai ter muita rede social, vai ter muita fotinho, coisas bonitas e etc. Vai ter muita coisa de tecnologia, inteligência artificial vai bombar. A gente vai ter muita coisa que pode vir a querer tentar tirar a gente do eixo. As emoções vão estar mais à flor da pele. As sensações vão estar mais à flor da pele. Mas nesse processo, volta para dentro. Volta para a observação dessa unidade, ao invés de criar e fomentar a separação. Isso é o que faz o fogo ser saudável. Um fogo saudável, ele mantém o yin, e ele nunca consome mais do que ele pode repor. Se vocês mantiverem essa sabedoria no ano de 2026, não tem o que dar errado, é um ano formidável. Mas, se vocês acabarem caindo no desequilíbrio do fogo, ele vai te incendiar, porque é da natureza do fogo incendiar, tá? Então, bora lá. Então, gente, vamos aqui agora elencar os tópicos, né, das qualidades positivas e negativas do ano do cavalo de fogo. Tá? Então, alguns aspectos positivos. Clareza. Essa clareza, ela está se referindo a nossa mente pode vir a estar mais aguçada. As coisas podem estar mais claras. Mentir pode ser mais difícil. Isso significa que talvez os arquivos de Epstein apareçam, que talvez coisas subnotificadas comecem a serem mais notificadas. E algumas pessoas já têm começado a perceber que isso acontece. Recentemente me perguntaram nas caixinhas do Instagram se havia alguma coisa de trânsito astrológico que estava justificando tantos casos de feminicídio. E a grande verdade é que sempre existiu, mas agora está sendo menos subnotificado. As coisas estão aparecendo mais. Então é mais fácil você ver quem é quem. É mais fácil você saber quem é uma pessoa ruim e quem é uma pessoa que te quer bem. Quem mente e quem não mente. Isso vai trazer mais clareza. Algo que é muito importante para a nossa sociedade. Tá? Traz também tecnologia, avanços tecnológicos que provavelmente vão ser bem intensos. A gente montou a inteligência artificial recentemente. No ano passado a gente começou a ver ela sendo usada, mas talvez em 2026 que é onde a gente vai realmente entender o seu uso, tá? Não sei se a gente consegue chegar a ter um computador quântico já operacional em maior escala em 2026, mas é bem possível que essas pesquisas de avanços tecnológicos deem grandes passos, tá? Avanços científicos, entra dentro dessa lógica toda que a gente está falando. Clareza espiritual. Essa clareza espiritual, ela está muito ligada à facilidade de observar internamente, de se entender por dentro, tá? Forte energia de liderança. Fogo é uma energia de liderança. O carisma é uma energia de liderança. Então é possível que surjam pessoas ou líderes carismáticos que consigam unir os grupos em prol de uma causa. Isso pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? Eu coloquei aqui no aspecto positivo, mas isso pode ser também um problema, dependendo de como isso surge. Vide, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha nazista foi algo desse tipo, né? Então, a gente tem também uma característica de justiça.
O fogo não é a justiça punitiva, mas ela é a justiça a nível ideológico. O fogo é quem entende o que é certo e o que é errado. O juiz, ele estuda as leis. O ato de estudar as leis é de adquirir o fogo. Quando ele aplica a pena em alguém, isso é elemento metal, tá? Mas o estudar, o entender o caso, entender a peculiaridade para entender o que é correto de ser feito em cada um dos momentos, isso é fogo. Então, é um ano em que a gente pode ver a ter muitas coisas de escândalos de corrupção, de coisas desse tipo, saindo de lugares escondidos e subindo para a superfície. Não só para corrupção, mas para qualquer tipo de pessoa que engana um aqui, outro ali, pode ser que se dê mal no ano de 2026, tá? O que é positivo. Educação. Fogo fala de educação. Fogo fala de clareza mental. Fogo fala da nossa capacidade de iluminar a consciência e aprender sobre o mundo, tá? Fogo também fala de autoconhecimento, e aqui é onde entra na ideia de clareza espiritual. É mais fácil da gente sondar as nossas emoções internas. Embelezamento, fogo também fala de aparência, tá? E isso daqui pode ser positivo ou negativo. Porque ao mesmo tempo que o embelezamento ele atrai, ele tem um jogo muito importante na sociedade como um todo, embelezamento também pode falar de superficialização das relações e do conhecimento. Quando as coisas são montanhas que não têm uma estrutura por baixo, é como se as coisas se tornassem carcaças vazias. E é possível que no ano do fogo, a maior parte dos gurus por aí surjam como carcaças vazias, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem a clareza surgindo. Então, muitas pessoas que operacionalizam carcaças vazias vão aparecer como pessoas que aplicam golpes ou falcatruas e coisas do tipo. Tá? Então, pessoas que enganam as outras não vão ter bons momentos em 2026, o que é ótimo. Tá? Formalizações. Fogo fala de carimbo, fogo fala de coisas oficializadas. Então, dentro de um contexto de uma terceira guerra que está se formando, para além de fogo representar guerra, e eu vou falar isso quando a gente falar de aspectos negativos, aqui traz uma ideia de diplomacia, de países, pessoas, organizações formando de forma formal uma coalizão, tá? Pessoas se unindo por causas em comum, e aqui tanto revolucionárias como não revolucionárias. Os ideais se tornam mais fortes no ano de 2026. E as pessoas podem se unir por um ideal, trazendo aquela ideia, inclusive, da separação do grupo dos azuis e do grupo dos rosas. Tá? Causas e propósitos, entra aqui nesse pacote também. Né? Mas o mais importante, positivo, é um ano de muitas transformações internas. Tá? Aspectos negativos. Guerras e belicismo. Separação entre pessoas. Isso eu já falei bastante, não vou ficar retomando tanto, que fica repetitivo. Superracionalidade. Uma coisa é entender o mundo, mas se eu entendo as diferenças sem voltar para entender aquilo que as une, eu começo a estudar tanto a diferença que eu não consigo mais voltar para o pé no chão. E aí o que acontece é que eu começo a estudar uma realidade em cima de uma realidade que eu criei a partir do que eu estudei. E isso se torna um problema. Quando eu ultra-racionalizo as coisas, eu caio no risco de entrar nesse erro, de racionalizar tanto algo que eu crio uma realidade que é descolada do mundo real. E aí quando eu racionalizo em cima disso, eu dobro o problema, tá? Então a gente pode vir a ter delírio por conta de pessoas que justificam demais as realidades que tem dentro da sua cabeça. E aqui é curioso porque eu estou chamando delírio de ultrarracionalidade. Sim, é um delírio ultrarracional. Se você for pegar uma pessoa
que é um serial killer, e você perguntar para ela por que você fez isso, ela vai te dar todos os argumentos possíveis e existentes, ao ponto de que se você for tonto, você acaba até sendo convencido de que talvez ele tenha sentido. Porque é essa a ideia. A gente tem uma capacidade muito grande de mentir pra gente mesmo. E ao mentir pra gente mesmo, a gente cria realidades que não existem. Então isso é um perigo do ano de 2026, tá? Excesso de apego à aparência, que é a ideia da montanha vazia. Se eu me importo muito com a montanha vazia, a minha vida, o meu propósito de vida se torna vazio também. Então, escolham bem onde estudar, com quem estudar. Não vão atrás de montanhas vazias, vão atrás de montanhas que tenham estrutura. Tá? Falta de propósito. A ideia do fogo fazendo aquela oscilação. Quando entra na euforia, isso cai para a falta de propósito. Porque o verdadeiro propósito, ele não tem algo que precisa existir para que ele exista. O fogo, ele entra numa ideia de justificar a sua infelicidade por não ter X coisa, ou por não ter Y coisa. E quando ele faz isso, ele condiciona a sua sensação de bem-estar a alguma coisa existir ou não existir. E quando isso acontece, a pessoa perde o seu propósito verdadeiro. Ela perde o seu propósito existencial e ela direciona esse propósito a algo que na prática não deveria ter tanta importância assim. Tá? Falsos líderes. Isso vai surgir de monte em 2026. Pessoas que são grandes Zé Manés se portando como o salvador da pátria. Tá? Inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado porque existe uma ascensão bastante perigosa de um neofascismo que tem aparecido por aí. E esse neofascismo, ele usa muito a energia do fogo para, com esse carisma, juntar pessoas ao seu redor para justificar atrocidades a partir de uma super racionalidade. Percebe quanto fogo tem envolvido na coisa? Né? Então, explosões emocionais. Então, outra característica também negativa que esse ano pode trazer. É um ano que pode trazer muita ansiedade para as pessoas. Por isso que é importante voltar para dentro, cultivar uma prática de meditação, tá? Para sobreviver ao ano de 2026. Tá bom, gente? Acredito que com isso a gente encerra aqui a nossa explicação geral do ano de 2026. Para quem quiser se aprofundar, a gente agora vai começar a falar sobre o Dia Mestre. Para quem está vendo no YouTube, eu sugiro fortemente de você procurar isso no meu canal. E vai aparecer esse vídeo também em algum card, em algum lugar aqui, quando você encerrar o vídeo. Até lá!